Juntos em oração pelo Brasil. Um dia inteiro de oração no próximo dia 30 de março. São 144 motivos de oração, um para cada intervalo de 10 minutos, com temas específicos relacionados aos desafios que estamos enfrentando no mundo inteiro. Você pode orar sozinho, com a família e também mobilizar seus amigos, sua comunidade e sua igreja. Compartilhe pelas redes sociais. Vamos juntos formar uma corrente de oração que vai cobrir as 24 horas do dia. Esse é um movimento de toda a nação que deseja se voltar para Deus e encontrar nele a paz e a segurança de que tanto precisamos. Você aceita o desafio? Será no próximo dia 30, segunda-feira, 24 horas juntos em oração pelo Brasil. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que bom estarmos juntos celebrando o nome do nosso Deus. Espero que você esteja feliz aí. Está alegre? Está satisfeito em poder cultuar a Deus? É um privilégio do povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é igreja de Cristo Jesus. Chame as pessoas que estão na sua casa. Sente-se juntos aí. Sentem-se juntos e vamos celebrar o nome do Senhor. É um privilégio para a Igreja Batista da Pituba poder ser canal da graça de Deus a jorrar sobre a vida da sua membresia e sobre a vida de cada pessoa que se une a nós neste culto. Eu quero desafiá-lo a perseverar, permanecer acompanhando os nossos cultos pela manhã às 10h10, às 18 horas, a cada domingo e na quarta-feira às 19h30. E quando você conectar no link aí do nosso canal do YouTube, como você fez neste culto, lembre-se de apertar ali o joinha, viu? E também clicar ali no sininho e fazer a sua inscrição no canal. É muito importante pra gente isso, tá bom? E não deixe de visitar os nossos canais na rede social, no Instagram, no Facebook, tá bom? Você vai ficando atualizado e vai recebendo edificação para a sua vida e de sua família, ok? Neste culto nós vamos ser norteados pelo tema A Importância de se estudar a Bíblia Sagrada. Que livro maravilhoso é o livro de Deus. Fonte inesgotável. Aqui nós encontramos tudo o que precisamos. Nós vamos, nesta manhã, aprender um pouco mais sobre como ler e como aprender da Palavra de Deus, para que nesse tempo que estamos podendo ficar mais em casa com a nossa família, também dediquemos mais tempo de estudo, de leitura da Palavra de Deus. Antes, porém, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, ore comigo agora. Eu vou pedir a Deus que abençoe a sua vida e o culto que vamos estar celebrando a Ele. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, quando podemos nos reunir como igreja, celebrar o Teu nome e sermos alcançados com a Tua graça e com o Teu favor. Eu peço agora pela vida de cada família, de cada pessoa que se une a nós neste culto. Vai ao encontro do seu coração, abençoando. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, remova toda barreira para que os Teus propósitos para esta vida se cumpram através deste culto e sempre. Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Que bom poder orar. Que bom falar com Deus, na certeza de que Ele nos ouve e nos conduzirá em cada momento que vivermos nesta manhã. Como disse, o tema que vai nos nortear neste culto é a importância de se ler e de se conhecer a Palavra de Deus. Foi Jesus quem disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito.
A Bíblia Sagrada é o testemunho vivo de Jesus Cristo. Nos Evangelhos nós conhecemos tudo a respeito de Jesus. E nos demais textos bíblicos nos aprofundamos naquilo que Ele deseja que façamos e que vivamos obedecendo a Sua palavra. A Bíblia foi escrita para ser lida. Não é para ser guardada, jogada, deixada na cabeceira, não. Para ser lida. A leitura servirá para que ela seja conhecida pelo seu leitor. Então, através da leitura, você vai conhecer as mensagens bíblicas, o conteúdo, seus ensinos. A maneira como se lê é que vai fazer diferença na vida do leitor, né? Os efeitos da Bíblia se farão presentes na vida daquele que vai lendo de maneira mais profunda o texto sagrado. E a reflexão sobre o que se leu é que vai tornar claro o sentido de cada palavra do texto bíblico. Então, se você quer sentido à sua vida, aprofunde-se mais no estudo da palavra de Deus. Não sei se você sabia, mas pode-se conhecer a palavra de Deus de 3 maneiras. Primeiro, você pode conhecê-la de modo formal. Segundo, de modo intelectual. E terceiro, de modo vivencial. Pastor, não sabia que existia isso. Existe. Você pode conhecê-la de 3 maneiras diferentes ou estacionar em apenas um desses estágios. O importante é que você passe pelos 3 níveis de estudo, de leitura da palavra de Deus. E tem um exemplo bíblico em que o personagem, em sua narrativa bíblica, ele reúne essas 3 maneiras de se ler a palavra de Deus. Estou me referindo ao tesoureiro de Candace. Ao tesoureiro de Candace, também conhecido como o eunuco que se encontrou com Filipe no deserto. O texto bíblico que conta essa experiência é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 39, e eu quero ler esse texto com você. Diz assim a palavra de Deus, Atos 8, 26 a 39. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Por isso, o tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não explicar? Assim, convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. E ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco então perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. E, preste atenção, o eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O tesoureiro de Candace, o eunuco, ele foi a Jerusalém, provavelmente para participar de algumas das festas religiosas dos judeus.
E naquelas festas havia uma grande aglomeração de pessoas e em torno do templo haviam muitas pessoas vendendo muitos itens religiosos. E por certo ele encontrou dentre os que estavam sendo vendidos alguns rolos do texto sagrado, das escrituras sagradas. E ele então comprou um deles, possivelmente para lê-lo durante a viagem, para matar a sua curiosidade. Então nós encontramos nesse texto o eunuco lendo um livro da lei, ou seja, um rolo da lei naquela época, e que trazia informações narradas no livro do profeta Isaías. E nós encontramos nesse fato que, em primeiro lugar, aquele homem teve contato com a Bíblia, com o texto sagrado, de maneira formal. Como assim? Como um observador externo. Como observador externo, toma conhecimento da existência da palavra de Deus. Ele toma conhecimento que existe um livro sagrado e ele então deseja ter esse livro, aprecia o seu aspecto, aprecia a forma como o rolo está sendo disposto, compra o exemplar dela para incluir em sua biblioteca. Possivelmente ele tinha outros rolos em sua casa. Para o observador, é apenas mais um livro. Ela tem importância por causa da sua história. E o tesoureiro lia para ficar sabendo do conteúdo do rolo. Essa é a leitura do modo formal. Aquele funcionário da rainha abre o rolo e começa a ler por curiosidade. Aquela leitura, porém, chamou-lhe a atenção. Ele passou a ler então de um outro modo. Ele conhece então a Bíblia a partir daí como uma leitura no modo intelectual. Como assim, pastor? Intelectual? Pela leitura por curiosidade. Ele procura descobrir provas internas sobre a importância desse livro. É uma leitura da superfície, dos aspectos. Ele quer conhecer a estrutura, a composição, as divisões, os personagens, quem escreveu, quem está falando, de quem está falando. Era apenas curiosidades. O simples leitor, ele tem dúvidas sobre o texto sagrado e procura sanar essas dúvidas, procura por curiosidade estudar a palavra de Deus. E quando Filipe pergunta a ele, você entende o que você lê? Ele responde no versículo 31, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. Ele queria saber naquele momento quem escreveu a Bíblia. O versículo 34 diz assim, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Ele queria saber quem falou, com que objetivo falou, sobre quem falou. As explicações do pregador, que agora estava com ele, respondiam aos poucos às suas perguntas, iam surgindo novas perguntas. Mas a palavra de Deus, ela vai além da curiosidade. Aquela leitura despertou pensamentos mais profundos na vida daquele homem. As palavras da Bíblia começaram a atingir o seu coração. Aquele funcionário real, ele começa então a crescer na graça e no conhecimento da palavra a partir dos efeitos da presença da mensagem bíblica na sua vida. É nesse ponto, exatamente nesse ponto, mais uma vez, o leitor daquele rolo muda o seu modo de lê-lo. Ele começa então a conhecer a Bíblia de maneira vivencial. Sim, ele começa agora a aplicar aquelas verdades à sua própria vida, à sua própria experiência do ser. Conhecer vivencialmente a Bíblia é não duvidar da sua origem, aceitá-la como verdadeira para a sua vida, obedecer os seus mandamentos. Aquele homem, ele leu a Bíblia e disse, eu quero viver isso, eu quero isso também. Chegou a ponto de se dirigir a Filipe e disse, eis aí a água que impede que eu seja batizado. Ele queria obedecer os mandamentos. Ele queria também ser um propagador da mensagem. Por certo, já pensava em chegar lá na sua terra e poder dizer da transformação que experimentou pelo fato de ler a Bíblia Sagrada, a mensagem de Deus. Essa confiança na palavra de Deus mudou o modo de pensar do tesoureiro.
Foi esse conhecimento vivencial que o levou a confessar Jesus Cristo como Senhor. Se não, vejamos. Disse Filipe, versículo 37, o texto que lemos: você pode ser batizado se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que declaração! Vamos repeti-la todos na sua voz? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mais uma vez, bem forte. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Amém? E esse homem, então, com essa declaração, ele mostra convicção, certeza, segurança. E era isso que ele procurava. Era esta verdade que ele ansiava. Ele tinha sede dessa verdade que somente a Bíblia pôde lhe oferecer. Essa é a finalidade da leitura da Bíblia. Verdades que promovem mudança, transformação a partir do coração. E essa é uma das grandes consequências, efeitos da mudança de vida promovido pelo texto sagrado. Quando saíram das águas, diz o texto no versículo 39, o Espírito do Senhor o arrebatou, ou melhor, arrebatou a Filipe, repentinamente. Mas o texto prossegue dizendo assim: o eunuco nunca o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Esse é um texto, um trecho da palavra que vale a pena você marcar com seu marcador de texto, com uma caneta, vale a pena destacar. Cheio de alegria, era o efeito da presença da palavra de Deus na vida daquele homem. O evangelho chegou ao seu coração. Há uma diferença na vida daquele que crê e na vida daquele que não crê. Quando a Bíblia é vivida diariamente por aquele que nele crê, quando a Bíblia é lida diariamente, a vida se modifica. A vida se modifica a partir dos pensamentos e conceitos. Ela nos ensina a pensar nas coisas que são do alto, tirar o foco das coisas dessa terra, tirar o foco do materialismo e da competitividade desse mundo e botar o nosso pensamento nas coisas do alto. Também as nossas metas e interesses são transformados. O propósito de vida agora é outro. Antes vivíamos para nós mesmos, para as nossas realizações, para aumentar as nossas posses. Hoje vivemos para adoração ao nosso Deus. A meta, o propósito de vida é mudado. Também é mudada as escolhas, as decisões. No momento da decisão você pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele decidiria diante dessa situação? Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Então você vai tentar aproximar a sua vida àquilo que você crê que Jesus faria. Esta é a mudança que a palavra de Deus promove. E também as nossas práticas e ações são mudadas. Todos que nos conhecem perceberão a diferença. Ali vai um crente que lê a palavra de Deus. Ali vai um crente que vive as verdades de Deus. Ali vai um homem ou uma mulher de Deus que pratica a verdade, porque os seus atos, a sua maneira de ser, o brilho nos olhos, o sorriso no rosto, mesmo diante das adversidades, a presença da paz de Cristo é real nesta vida. Tudo isso por causa das palavras de Deus. Bíblia, um livro que vale a pena ser estudado. No Salmo 12, versículo 6, o salmista declara sobre a Bíblia a seguinte verdade: as palavras do Senhor são palavras puras, são como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. É o livro santo de Deus, é o livro puro, sagrada Escritura. O livro do profeta Isaías também fala sobre o seu propósito. No capítulo 55, no versículo 11, ele diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O propósito do Senhor com a Bíblia Sagrada há de se cumprir na vida daquele que se coloca na presença de Deus. É por isso que Paulo diz: toda Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Sim, a Bíblia tem poder em suas palavras.
Mas é preciso que humildemente nos peçamos a Deus ajuda quando formos ler as páginas sagradas. É preciso que haja um propósito de dependência em nosso coração quando vamos estudá-la. E eu quero te sugerir uma oração bíblica antes de ler a palavra de Deus. Se encontra no Salmo 119, versículo 33, que diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a ele obedecerei até o fim. Que haja na sua vida o firme propósito de conhecer para obedecer, e deixar que essas palavras promovam em sua vida a diferença, as mudanças, as transformações, e assim como se faz com o ouro, que a sua vida seja purificada pelo poder, pelo fogo da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Agora eu quero orar com você, e eu quero que você apresente a sua vida diante de Deus. É aquela oração de dedicação da sua vida, dedicação dos seus bens, dedicação dos seus talentos. Nós não estamos reunidos no templo, então não vamos ter o tempo de você trazer a sua oferta no altar do Senhor. Mas você deve continuar ofertando com alegria no coração, com seus dízimos, suas ofertas. Utilize as contas disponibilizadas pela igreja e apresente seus bens como culto no altar do Senhor. Mas agora também apresente a sua vida, o seu coração. Se você tem um motivo de gratidão, coloque agora diante do Senhor. Se você tem um pedido de oração, um propósito, uma luta, uma batalha, uma causa, vem agora em oração. Apresente diante do Senhor. Eu quero interceder pela sua vida. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, o Senhor que vê todas as coisas, o Senhor que conhece a alegria do nosso coração, aceita a nossa adoração, a nossa gratidão pela fidelidade do seu povo, que no meio da crise continua fiel. Pai, nós te agradecemos também pelas bênçãos, nós te agradecemos por aqueles que estão celebrando aniversário de nascimento, aniversário de batismo, aniversário de casamento nestas semanas. Ó Deus, abençoa estas vidas com toda sorte de bênção. Irmãos também que estão te agradecendo, Senhor, porque foram alvos de sua bênção, de orações respondidas, de portas que se abriram. Nós nos unimos a Ele em gratidão, em adoração e declaramos: somos gratos a Ti pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. Agradecemos-te também, Senhor Deus, pela Tua presença em nossas vidas e pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra através das redes sociais. Meu Deus, agora eu coloco diante do Senhor os pedidos que os Teus filhos apresentam a Ti. Tu conheces, ó Pai, a luta de cada um. Tu sabes que nesse mundo nós estamos sujeitos às adversidades. Tu sabes, Senhor, meu Deus, que nós enfrentamos lutas, batalhas, mas em momento algum nos sentimos desamparados e desestimulados, porque o Senhor está ao nosso lado e lutar ao teu lado é sinônimo de vitória. Já entramos na peleja dizendo: glória a Deus, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus, pois a tua palavra garante que diante de todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou em teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele que oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que a sua vida seja dirigida a cada instante pela palavra de Deus. Lembre-se, continue tomando todos os cuidados para a sua proteção e para a proteção dos seus em sua casa, tá bom? Que Deus cuide de você. Que essa semana seja uma semana de paz, de enlevo, de cuidado, de aconchego, de proximidade, de intimidade com Deus Celestial, o Pai de amor, o nosso bom pastor. E não se esqueça de clicar aí no joinha, tá bom? Aí no sininho, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e também visitar as nossas redes sociais, nosso canal lá no Instagram e lá no Facebook, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos,
Segunda-feira, dia 30 de março, estaremos juntos em oração. 24 horas de oração, uma vigília. Vamos começar meia-noite de domingo até a meia-noite de segunda-feira. Teremos vários temas de oração e nós estaremos prostrados em oração pelo nosso Brasil e pelo mundo. Cada 10 minutos nós teremos um tema de intercessão, um tema para orarmos. Na próxima segunda-feira, dia 30 de março, os batistas brasileiros mobilizados em oração. A nossa Convenção Batista Brasileira, toda ela mobilizada em oração pelo Brasil e pelo mundo. Juntos em oração sem cessar. Deus abençoe.